Olá para todos, bem-vindos a mais um encontro sobre um tópico de física. Hoje nós vamos falar sobre a teoria da gravitação universal, aliás, uma parte dela, que é muito ampla esse conteúdo. Eu vou abordar a teoria de maneira geral e depois pouquíssimos exemplos de aplicação dela, tá? Bom, recadinho habitual e vamos lá. Eu gostaria de iniciar, né, o conteúdo relembrando um pouquinho aí um aspecto do modelo heliocêntrico, né, um modelo mais atribuído a Copérnico. Então vamos só lembrar alguns aspectos dele, né? O Sol ele estaria no centro do universo e os planetas girando ao redor do Sol em órbitas circulares e com velocidade constante. Ok? Bom, a cinemática desse modelo é dado pelas leis de Kepler, né? Kepler, quando estuda os dados das posições planetárias, ele então apresenta as três leis, né, empíricas, ou seja, baseado em dados experimentais, sem uma teoria por trás disso, mas extremamente importante. Né? Só para lembrar, então, a primeira lei falava que o planeta descreve órbita elíptica ao redor do Sol, né? Com o Sol estando num dos focos. Lembra que uma elipse ela tem um centro e tem dois focos, né? O Sol estaria em um dos focos. A segunda lei fala que se você traçar uma linha entre o planeta e o Sol, essa linha varre áreas iguais em tempos iguais. Uma outra maneira de falar essa segunda lei é falar que quando o planeta está mais próximo do Sol, a velocidade dele é maior, quando está mais afastado, a velocidade dele é menor. Kepler até ele imaginou que tinha alguma relação com o Sol, né, essa questão, mas não conseguiu desenvolver muito mais essa ideia. Né? E a terceira lei, né, aquela numérica que fala que o quadrado do período de cada planeta dividido pelo cubo do raio médio é uma constante para todos os planetas do sistema solar. Ok? Então, essa daí são as leis de Kepler. Então, ela vai falar de posição, de distância, de tempo. Por isso que a gente fala de cinemática planetária. Bom, e aí entra em cena, né, o que muitos estudiosos da ciência consideram o maior de todos, né? Isaac Newton. Então, mais ou menos aí, ó, o período de vida de Newton, se você associar com a história do Brasil, é mais ou menos aí o período no período colonial até a época quando começa o ciclo do ouro, tá? Então, Newton morre aí mais ou menos no auge do ciclo do ouro aqui no Brasil, né? Quando são descobertas as minas de ouro em Minas, né? O que hoje é Minas, Mato Grosso e Goiás. Ok? Então, é mais ou menos só para situar aí a época que ele viveu. Bom, Newton, quando a gente fala a palavra de Newton, a gente associa normalmente a questão da física, né? Nós vimos aí já as leis da física, desculpa, as leis de Newton, né? Para os movimentos, as três leis de Newton e tudo, né? A matemática também, Newton está muito presente quando vocês estudarem mais para frente o chamado cálculo integral e cálculo diferencial. Né? Esse cálculo foi desenvolvido ao mesmo tempo por Newton na Inglaterra e Leibniz, né, na Europa. Existe até uma controvérsia aí, né, de quem que inventou o quê, mas ao que tudo indica, os dois desenvolveram o
o mesmo procedimento, um sem ter conhecimento do trabalho do outro, inclusive o formalismo era um pouquinho diferente, né? Newton, na área de astronomia, né? Lembra aí do famoso experimento de Newton do prisma, né? E aqui a animação ela está colocada com pontinhos, não é à toa não, né? Newton achava que a luz era composta de partículas, né? Por isso que o experimento da dispersão do prisma mostrado aí abaixo está com pontinhos, ao invés de um facho de luz tradicional. Ok? E ele aperfeiçoou, dentre várias coisas que ele fez, ele desenvolveu o chamado telescópio refletor, usando espelho, ao contrário do telescópio refrator, que usa lentes, né? Então, lentes no ponto primário dele, tá? Então, esse telescópio tem características ópticas diferentes, né? Tem vantagens e desvantagens em relação ao anterior, mas foi um grande avanço para a astronomia aí. Newton também não é muito conhecido, mas ele era alquimista, né? Parece que ele, como muitos outros de sua época, acabaram sofrendo problemas de saúde devido ao envenenamento lento com o uso de mercúrio e chumbo nos experimentos. Newton também era um teólogo, né? Estudava profundamente a Bíblia, ele era extremamente interessado na questão de datas da Bíblia, da cronologia dos acontecimentos bíblicos e tudo. E o que a gente hoje, né, naquela época, ele é chamado de filósofo natural, né? E menos conhecido também, mas ele foi diretor da Casa da Moeda da Inglaterra, né, nesse período mais ou menos em 1700, até a morte dele. Bom, foi presidente, né, da Royal Society. Aí, olha, a vida de Newton é gigantesca em termos de trabalhos, né? Tem vários livros sobre a vida dele e várias polêmicas aí também, como sempre, né? Bom, mas Newton, vou pegar aqui, já citei o livro Principia, vocês devem estar lembrados dele nas aulas anteriores. Nossa, né? Princípios filosóficos, princípios matemáticos da filosofia natural. É o nome do livro. É mais conhecido como Principia. Esse desenho é um deles, é um dos desenhos que está no livro, né? Aonde ele falava lá, né, que se você pegasse, né, do alto de uma montanha e desse um tiro de canhão, né, quanto maior a velocidade da bala, mais longe ela alcançaria. E deveria haver, então, um momento no qual essa velocidade fosse tão alta, né, que ela não tocaria no chão, ela entraria em órbita da Terra, né? Quer dizer, faz sentido, né? Se eu jogo uma pedra com velocidade pequena, ela vai perto, cai perto. Se eu jogo com uma velocidade muito grande, ela vai mais longe, né? Então deve ter uma velocidade tal que a pedra é o que o pessoal chama de queda no infinito, né? Ela entra em órbita ao redor da Terra, né? Bom, isso é os fundamentos aí dos satélites artificiais, né? Então Newton ele desenvolve, né, ele estuda o movimento dos planetas, principalmente da Lua, né? E ele vai então desenvolver uma teoria que busca, não, que no final ela traduz em uma união entre as leis dos movimentos dos objetos na superfície da Terra e o movimento dos planetas e satélites no céu. Então ele faz, de certa forma, uma união, um casamento entre esses dois estudos, os movimentos terrestres e os movimentos celestes, né? Então, na palavra de um autor aí de um livro de física, né, olha o que ele fala,
que a gravitação é uma força universal entre todos os objetos. Isso já não causa impacto hoje em dia, que a gente nasce ouvindo falar dessa tal da gravitação, né? Porém, antes de Newton, ninguém jamais tinha pensado que o movimento mundano dos objetos sobre a Terra tivesse alguma ligação com o movimento grandioso dos planetas pelo céu. Então vamos lá ver essa associação. Está aí uma foto da Lua, né, que eu tirei, ainda pretendo melhorar. Essa aí foi feita com, deixa eu lembrar se foi no telescópio, um telescópio newtoniano, por sinal, né? Bom, então qual que é a ideia lá do movimento da Lua ao redor da Terra? Nós já vimos algumas características desse movimento, né? É um movimento aproximadamente circular, com velocidade praticamente constante. Em física tudo é assim, né? Praticamente, quase circular, né? E, né, a força, né, na época, quando nós falamos em força da gravidade lá, essa força ela altera a direção da velocidade, mas não altera, né, o valor dessa velocidade, porque a órbita é praticamente circular, né? Na época lá nós falamos em força, mas quem demonstrou essa força foi Newton. E é isso que eu pretendo mostrar para vocês, os passos que ele seguiu para poder chegar a essa conclusão, né? Então, a ideia subjacente é essa, né? Que a Lua estaria em queda na Terra, só que essa queda, né, é uma queda infinita, né? Da mesma maneira e sujeita às mesmas leis que uma maçã quando cai na superfície da Terra. Aliás, é bom já deixar avisado aí, né? Essa ideia que aparece de vez em quando, que a maçã caiu na cabeça de Newton quando ele estava debaixo da macieira e ele teve a ideia da gravidade, isso aí não tem nenhum relato histórico que corrobore isso, tá? Isso é uma lenda científica, ok? Uma lenda não científica. Então vamos lá dar uma olhadinha na questão do movimento. Bom, a gente já sabe, né, que todo movimento circular ele está sujeito, né, ao que a gente chama de uma força resultante centrípeta, ou melhor, tem que ter uma força atuando no objeto para ele descrever o movimento circular. No caso da Lua, então, já vimos essa equação também, eu teria que ter a massa da Lua, a velocidade dela ao quadrado dividido pelo raio, ok? Isso daí seria a maneira de eu determinar o valor da força resultante centrípeta na Lua. Bom, a gente sabe que a força resultante centrípeta não é nada mais do que a massa vezes a aceleração, né? Lembra lá, força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta aqui, ó, é dado por esse fator, V2 sobre R, né? Então, tá aí, ó, esse termozinho é a aceleração centrípeta. É com ele que nós vamos preocupar, porque a gente não sabe a massa da Lua. Agora, a velocidade dela, Newton já conhecia. A distância da Terra à Lua era bem conhecido na época de Newton, né? Depois eu posso tentar fazer um vídeo sobre isso, mostrando como que dá para calcular, tá? Mas já era conhecido. Aliás, já era conhecido bem antes de Newton, né? Então, qual que é a ideia? Newton, então, comparou o valor da aceleração de queda do objeto na Terra, uma experiência fácil de fazer, fácil, né? Assim, relativamente fácil de fazer, né? Lembra que Galileu já trabalhava com isso, né? Galileu antes de Newton. E eu vou comparar essa aceleração de queda do objeto com a aceleração que atua na Lua quando ela está girando ao redor da Terra. Afinal de contas, para Newton, a intuição dele é que todas essas duas acelerações seriam devido à Terra, ok? Ou a interação da Terra com a maçã, a interação da Terra com a Lua. Então vamos lá.
Antes, um primeiro, para a gente poder ajudar Newton, né, coitado, que trabalhou muito, teve muita coisa para fazer, eu gostaria que vocês pesquisassem o raio da órbita da Lua, ok? Pesquisa o valor que o tempo que a Lua gasta para efetuar o movimento ao redor da Terra. Detalhe, o raio de órbita da Lua, vocês vão achar provavelmente em quilômetro, transforma em metro. O período provavelmente vocês vão achar em dia, transforma ele em segundos. Porque eu queria que vocês, usando a relação de aceleração centrípeta, determinasse aí para mim o valor da aceleração centrípeta que atua na Lua, V2 sobre R. Faz esse cálculo aí, por gentileza, e não esqueça de indicar de onde foram tirados os seus dados, tá? Coloca a fonte lá direitinho para mim, para eu poder saber de onde foi. Bom, se você fez aí as contas de maneira próximas às que Newton fez, você deve ter encontrado um valor bem pequenininho para aceleração centrípeta que atua na Lua, né? Dificilmente vai dar esse valor, você vai encontrar algo próximo a ele. E eu vou conferir as fontes suas lá, então faz o negócio direito, hein? Tá? Mas se ficar aí muito diferentes aí, volta que deve ter algum problema. O valor deve ficar em torno desse número aí. 0,0, olha, é 3, isso aí está em torno de 3 milésimos, né, de metro por segundo ao quadrado. Ok? Bom, vamos só recordar. Para uma maçã na superfície da Terra, ou seja, superfície da Terra, eu estou numa distância r. A aceleração é 9,8 metros segundo ao quadrado. A Lua está mais ou menos a uma distância 60 vezes maior do centro da Terra. Então a maçã está numa distância r do centro da Terra, a Lua está numa distância 60 vezes maior. A aceleração é essa menor. Bom, os números parecem que não têm relação, não. Mas olha o que acontece quando eu divido essa aceleração da superfície pela aceleração que está na Lua. Olha que número que vai dar. 3.600. Na verdade, o número não dá próximo de 3.600. Mas repara que 3.600 não é um número qualquer. Olha para cá, olha. 60. Aqui, ó. 60. Aqui 3.600. Quer dizer, o quadrado de 60 é 3.600. Então, quando o objeto está numa distância r, a aceleração era g, né? 9,8 metros no quadrado. Quando o objeto está numa distância 60r, a aceleração é 60 ao quadrado vezes menor. Tá certo? Essa foi a grande sacada de Newton, né? Ele percebeu que existia uma relação, e essa relação é o que a gente chama hoje de variação com o inverso do quadrado, né? Vamos olhar aí com um pouquinho mais de cuidado. Então, nas palavras do próprio Newton, né? Deduzir que as forças que mantêm os planetas em sua órbita devem variar reciprocamente com o quadrado de sua distância ao centro em torno do qual eles giram. E a partir disso, comparei a força necessária para manter a Lua em sua órbita com a força de gravidade na superfície da Terra. Descobri que elas se correspondem. Então isso daí, ó, é o embrião da teoria da gravitação universal de Newton, né? Bom, apesar disso daí, Newton demora quase 22 anos para publicar os resultados. Ele tinha que contornar alguns problemas ainda, né, relacionados principalmente à parte matemática, porque ele sabe, a ideia dele é que toda parte da Terra atraía todas as partes da Lua. E ele teve que demonstrar que matematicamente eu poderia fazer o cálculo considerando
toda a massa concentrada no centro. Para ele provar isso, ele desenvolveu o cálculo, né, matemático, e só depois, então, é que ele publicou a teoria dele. Tá? Bom, então vamos ver aí. Ele propôs, então vamos lá para a teoria agora de Newton da gravitação. Ele propôs que todos os objetos no universo, tá, todos se atraem com uma força que tem uma característica muito bem definida. Então, qualquer objeto no universo, tudo está atraindo tudo gravitacionalmente. Tá? Qual seria essa característica? Primeiro, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros dos objetos. Matematicamente, a gente escreve dessa maneira, né? Isso aqui a gente lê, força, ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Ou força é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Não, falei a mesma coisa. Ou força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso aí. Certo? Bom, então a primeira característica é essa. A segunda é que ela é diretamente proporcional ao produto da massa dos dois objetos. Então a força é diretamente proporcional à massa do primeiro objeto vezes a massa do segundo objeto. Ok? Então, lembra que isso constitui um par de ação e reação. Não ia ser o Newton que ia violar uma própria lei que ele criou, né? Então, a força que 1 faz sobre 2 é a mesma força que 2 faz sobre 1. Repare que eu tomei o cuidado de desenhar o objeto 2 vermelho, a força que ele faz no 1 vermelho. O objeto 1 azul, a força que ele faz sobre 2 é azul. Se você for muito cético, você pega a régua, mede aí, os vetores têm o mesmo tamanho. Beleza? E é bom ser cético de vez em quando. Tá? Bom, então vamos lá. Matematicamente, essa é a lei. Né? Força que 1 faz sobre 2 é igual à força que 2 faz sobre 1, que é igual... Opa, apareceu uma coisa nova aqui. Lembra que antes não era o sinal de igual, era proporção. Né? Então, quando eu tenho uma proporção e quero transformar isso numa igualdade, eu tenho que acrescentar uma constante. Essa constante recebe o nome criativo de constante da gravitação universal. Nossa, escrevi errado aí, gravitacionação. Pô, isso aí Freud explica, viu? Tem que corrigir isso aí, viu? Depois que eu terminar de gravar o vídeo, não vou gravar tudo de novo, não. Eu vou terminar, já vou corrigir isso aí. Tá? Então, é constante da gravitação universal. Tá certo? Ela é a constante cujo valor Newton não conhecia na época, ele trabalhou o tempo inteiro com proporção, só mais tarde é que determinaram esse valor, uma experiência famosa feita por Cavendish, né? Então, o valor no sistema internacional de G, 6,67 vezes 10 a menos 11. Newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Repara que a constante tem um valor muito, mas muito pequeno. Muito pequeno mesmo. 6,67 vezes 10 a menos 11. Ok? Bom, então essa daí é a famosa expressão matemática da teoria da gravitação universal de Newton, que vai falar qual é o valor das forças entre dois objetos, dadas as massas dos objetos e a distância entre seus centros. Ok? Bom, vamos só entender um pouquinho o que significa variação com o inverso do quadrado. Para entender essa variação com o inverso quadrado, tem um desenho aí que mostra, imagina que uma fonte S
Essa fonte S pode ser um spray. Imagina que você pegou um spray e apertou. Aí saiu aquele jato de gás na frente do spray. Pode ser uma pessoa falando, né? Uma caixa de um alto-falante que emite som, né? Emite uma onda sonora. Pode ser uma lanterna. Imagina a luz de uma lanterna. Você ligou aí, o facho de luz vai abrindo, né? O que acontece, né? Se você... Peraí, que agarrei aqui. Se você, né, observar na figura aí ao lado, vamos considerar som, tá? À medida que o som se afasta, observa que ele espalha cada vez mais. Consequentemente, ele vai ficando mais fraco, tá certo? Ele fica mais fraco, porque está abrindo, ele está espalhando. Ele começou concentrado e agora ele está espalhando. Então ele vai ficando cada vez mais fraco. Observa que numa distância R, né, ele está mais concentrado. Na hora que eu passo para a distância 3R, a área que ele ocupa é 9 vezes maior. Então, minha distância cresceu 3 vezes, mas a área que ele ocupa está diluído agora numa área 9 vezes maior. Tá? É isso, então. Ó. Então, se eu tenho a distância R, área A, eu tenho um som. Para uma distância 2R, a área é 4A, aí o som vai ficar 4 vezes mais fraco. Se a distância... errei de novo. Se a distância for 3R, a área 9A, o som 9 vezes mais fraco. Mais uma coisa para eu corrigir. Né? Ou seja, o que eu chamo de intensidade sonora, ela é inversamente proporcional, ok? Inversamente proporcional, achei que eu estava errando. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá aí, ó, o I representa a intensidade sonora, dei aqui a distância da fonte. Ok? Isso é válido para som, para lanterna, né? Vários fenômenos físicos têm essa relação matemática na descrição dele. Bom, então, mais um exercício aí para você, né? Lembrando que não é só para marcar, eu quero a justificativa, né, da solução do problema. Deixa eu ver se esse negócio está no lugar certo aqui. Não, tá, é isso mesmo, é isso mesmo. Usa aí o que Newton descobriu em relação à Lua, né? Em variação com o inverso do quadrado. E aplica aí, é isso mesmo. Opa! Mais um exercício. Tá? Não esqueça de justificar também. Nossa Senhora, 4 exercícios seguidos. Mais um. Então vamos lá. Esse aqui, ó, eu estou pedindo para usar o valor de G usado nos slides anteriores e determinar qual que é o valor da força de atração entre dois objetos de massa 1 kg separados de 1 metro. Então imagina dois bloquinhos de 1 kg separados de 1 metro. Qual que é o valor da força de atração gravitacional entre eles? Pega lá aquela equação, substitui os números, muito cuidado com as contas e acha aí para mim. E depois, eu quero que você calcule a mesma coisa, só que nós vamos mudar os objetos. Eu quero um objeto de 1 kg com a Terra, considerando que o objeto está na superfície da Terra. Pesquisa os dados, né? Você vai precisar da massa da Terra, vai precisar do raio da Terra, me indica a fonte, tudo direitinho, faz as contas aí e me apresenta. Você vai ver que vai dar um número muito interessante aí nessa letra B. Bom, vamos ver. Gente, infelizmente eu vou tratar de uma implicação só aqui da teoria da gravitação de Newton, mas ela explica muita coisa. Com ela foram descobertos planetas que não eram visíveis a olho nu,
ok? Netuno e Plutão foram descobertos primeiro nos cálculos e depois no telescópio. Explica a questão das marés, explica a questão do achatamento da Terra, porque a Terra é achatada nos polos. Então, tem vários e vários fenômenos que estão ligados à teoria da gravitação universal. Infelizmente, o nosso tempo é curto para isso, né? Ok? Então, ó, o que eu quero discutir aqui, ó, é que vocês devem ter visto na letra A do problema que a força de interação entre dois objetos de massa 1 kg é muito pequenininha, ok? Muito pequena, tá? Ela só aparece mais quando ela só tem um valor mais expressivo quando um dos objetos tem massa muito grande, ou então os dois. Você viu aí na letra B, tá ok? Mas apesar dela ser uma força de valor fraco para a maioria dos objetos, que a maioria tem os objetos de força massa pequena, ela é uma força de longo alcance e, consequentemente, é a força mais presente no universo. Olha aí o que está escrito. Ela mantém seus pés no chão, ela mantém a Lua ao redor da Terra, a Terra ao redor do Sol, o Sol girando dentro da nossa galáxia e a nossa galáxia movimentando aí também no meio disso tudo. Tá ok? Então a teoria da gravitação é uma teoria poderosíssima, poderosíssima. E até hoje, pelo menos até o momento presente que eu estou fazendo esse vídeo, né? O pessoal ainda procura conciliar a teoria da gravitação com outras teorias da física, né? Por exemplo, com uma teoria da relatividade. Bom, mas eu já havia falado, né? Mas então ela explica o movimento pressupõe, né, que a gente possa extrapolar ela para todo o universo aí, né? Explicar o movimento. E com isso, detalhe, é descoberto também, por exemplo, planetas ao redor de estrelas, é descoberto de maneira indireta, usando a gravitação, né? Pesquisa aí, depois você dá uma olhadinha, eu vou ver se no link eu deixo algumas sugestões para vocês pesquisarem. Vou fazer isso, vou esquecer não. Tá? Bom, então uma das muitas implicações que eu quero discutir com vocês aqui, ó, é de uma pessoa na superfície da Terra. Imagina um bloquinho lá, né? Ou então você está sentado numa cadeira, né? Lá na superfície da Terra. Você sabe que você comprime a cadeira com uma força igual ao seu peso, né? Como é que eu calculo o peso? Lembra lá atrás, peso é dado por m vezes g, onde g é o valor da aceleração devido à gravidade na superfície, né? Mas para Newton esse peso ele é resultado da interação entre sua massa e a massa da Terra. Então nós vamos unir essas duas coisas, né? Eu vou associar essa expressão do peso que a gente tinha visto antes com o da interação gravitacional, né? Mais uma coisa para corrigir. Ficou faltando o Gzão aí na interação gravitacional. Está danado hoje. Mas vamos lá, vamos que vamos. Aqui eu não esqueci não. Tá aí, ó. Então, ó, para uma pessoa próximo da superfície da Terra, então eu tenho que o peso não é nada mais do que a força de atração gravitacional. Aqui eu escrevi certinho, gravitacional. Então, peso é m vezes g, a sua massa, é igual a constante, a sua massa, a massa da Terra e a distância ao quadrado entre elas. Alguns livros colocam D, outros colocam R, aí tanto faz. É questão de o que você quer colocar, de gosto, né? Repara que eu vou cancelar a massa sua desse lado com a massa sua desse lado. Ou seja, o G, o valor de G, que é a aceleração devido à gravidade, né, vão substituir o Gzão, que é a constante de gravitação universal, a massa da Terra, e a distância aqui não é nada mais nada menos do que o raio da Terra. Na hora que você faz essas contas, olha o número que aparece aqui, ó, que nós estamos cansados de usar. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu conhecesse a massa de um outro planeta,
Se eu conhecesse o raio deste planeta, eu consigo calcular quanto que seria o G, o valor da aceleração da gravidade na superfície desse planeta. Infelizmente, nós não vamos ver isso, mas pela terceira lei de Kepler, né, usando as leis de Newton, a terceira lei de Kepler, dá para a gente deduzir, encontrar a massa dos outros planetas. Tá? Bom, vamos em frente. Então, recapitulando aí, já estamos encerrando, né? Dois objetos de massa m e m a uma distância r exerce força gravitacional de atração um sobre o outro, cujo módulo é dado por isso, né? As três leis de Newton do movimento se aplicam a satélites, a planetas e a estrelas. Ok? Bem, então agora nós vamos para a agradável parte dos exercícios. Cuidado, muito cuidado com as contas, muito cuidado para não esquecer a indicação da fonte, né? Esse daqui é um exercício para você calcular como que a aceleração devido à gravidade varia à medida que eu vou afastando da Terra. Né? Na Lua nós vimos lá aquele valor pequenininho, 0,0029, qualquer coisa. Né? Aí nós temos algumas variações. Eu quero que você me explique por que ela diminui e depois escolha um desses aí para você provar. Você vai fazer a conta com ele. Tá? Justificar também. Esse exercício você vai usar uma simulação para poder fazer. Se alguém alguma vez te der uma cantada dentro do ônibus ou dentro do metrô, falando que está atraído por você, você pode usar esse problema para sair fora. Tá? O que foi, Pano? O cachorro aqui está reclamando que a aula está demorando muito. Nono exercício. E o último. Ok? Gente, então,